Esse é o Maestra, um podcast sobre arte, educação e justiça social, produzido a partir das entrevistas dos documentários da Maestra Produções. A entrevista de hoje foi concedida ao professor Carlos Alberto Tolov, na Rádio Literária Carrapato, em abril de 2023, em meio a uma onda de violência que invadiu as escolas brasileiras nesse período. Apresentando a nossa entrevistada Zuleide Queiroz, temos Dandara Albuquerque, professora da Rede Estadual do Ceará e mestranda em Tecnologias Sustentáveis pela Unilab. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. É com este poema Vozes Mulheres de Conceição Evaristo que eu apresento essa preta chamada Zuleide Fernandes de Queiroz. Essa preta que tanto abriu portas e inspirou e inspira movimentos negros, pesquisadores negros e organizações. Zuleide é graduada em Pedagogia, mestra e doutora em Educação, ambos pela Universidade Federal do Ceará, e atualmente é professora do Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri, a URCA. Zuleide tem uma longa trajetória na luta dos movimentos sociais por uma educação justa, inclusiva, antirracista e que paute no centro do debate a interseccionalidade, ou seja, a vida da população negra, das mulheres, dos LGBTs, das pessoas em vulnerabilidade social e de tantas outras populações historicamente subalternizadas. Esta mulher que tanto me inspira e que tanto me faz acreditar na possibilidade de futuro. Muito obrigada, professor Tolov, muito obrigada aqui a todos os ouvintes. Nós queremos agradecer esse espaço da Rádio Livre. E aí, quando você começou a falar, eu fui me lembrando do nosso grande educador Paulo Freire. Paulo Freire, na década de 60, quando começava a pensar as relações no Brasil e a gente compreender a necessidade de ter uma teoria libertadora, uma pedagogia, uma teoria da educação libertadora, Paulo Freire colocava para a gente e dizia o seguinte: a escola é uma pecinha na engrenagem que é a sociedade. A grande descoberta do Paulo Freire, a grande compreensão dele e reflexão era sobre isso. Um livro intitulado Cuidado Escola, onde ele mostra exatamente que a escola é uma das instituições que compõem toda essa sociedade. Então, se a gente está numa sociedade onde a exploração, onde a competição, onde o direito do outro é retirado, a escola vai, lamentavelmente, reproduzir essas questões, porque a escola vai ser, e aí, de todas as instituições que existem, ela vai ser a responsável em disciplinar esses corpos para esse movimento dessa sociedade que está estabelecida. Então, por isso, hoje, Tolov, a gente vai encontrar uma escola que alguns vão dizer: Zuleide, existe uma escola para ricos e uma escola para pobres, né? E isso a gente está discutindo isso quando a gente fala do currículo, a gente está discutindo isso quando a gente vê os modelos da escola, a gente está discutindo isso quando vê a nossa dificuldade de colocar nossos jovens para estarem nas universidades. A gente vê isso quando a gente precisa de uma política de cotas para que negros, indígenas e nossa comunidade LGBT possa estar dentro da universidade. A gente vê isso quando a gente precisa de financiamento para ter política de assistência estudantil. E a violência? E aí tem uma coisa que a gente sempre achava que essa instituição escolar, ela sempre colocaram para a gente que ela está fora da sociedade. Mas aí eu volto ao Paulo Freire, que o Paulo Freire dizia: se ela é uma pecinha na engrenagem que é a sociedade, então assim, se essa sociedade está violenta, esse espaço de violência chega nas nossas instituições, chega através de nossos alunos, chega através das relações dessa instituição com a comunidade como um todo, quando ela não atende às necessidades dessa comunidade. E aí, nesse momento, eu lembro que a década de 80, especialmente, a gente começou a estudar muito já na educação, principalmente na ciência da educação, a violência nas escolas. Isso já acontecia, já tinha pesquisa sobre esse tema, já tinha estudo sobre esse tema. Só que aí essa violência,
ela começou a ser, a partir de projetos sociais. Eu lembro bem do projeto de paz das escolas, de tentativa da escola ser incluída pela sociedade, de ter projetos sociais. Essa escola foi melhorando, esse tema da violência foi mudando a realidade, até porque também nós tínhamos a política, durante o governo de Frente Popular, uma política de inclusão. Então, de assistência, de projeto de assistência, de inclusão das crianças, de possibilidade da família estar na escola, de assistência estudantil. E aí, essa violência ela foi se diluindo no contexto da sociedade e foi também diminuindo nas escolas. Como você disse muito bem, a partir do momento em que o governo brasileiro destrói essas políticas de inclusão, congela recursos da saúde, congela recursos da educação, retira a formação de professores, retira os projetos de inclusão das crianças, de permanência dos estudantes, o que é que ia resultar? Desemprego, e aí a violência entra nas escolas com toda a força, porque ela vai ter um incentivo do próprio ex-presidente da República do Brasil, quando ele estabelece, por exemplo, o direito de você usar uma arma, de você poder fazer curso de tiro, e aí você vai encontrar todas as escolas, todas as crianças. E hoje pela manhã eu estava escutando, né, vendo a situação em todo o Brasil. O dia de hoje foi um dia muito difícil para a gente, né? Nesse momento, Tolov, já são mais de 1.200 crianças sendo investigadas, que eu digo crianças e adolescentes, sendo investigados porque estão sendo acusados de terem levado armas para a sala de aula. E de quem são essas armas? Essas crianças não compram armas. Essas armas elas estão levando de casa ou de algum movimento, mas especialmente de casa. Então a gente precisa aí nesse momento compreender que essa violência chegou na escola porque há muito tempo ela chegou na casa, ela chegou na comunidade e não tinha como isso não aparecer no contexto escolar. E aí vem também uma preocupação para nós que somos professores, especialmente nós que trabalhamos em curso de formação de professores. A gente precisa se preocupar de que professor nós estamos formando e quais são as condições dessa formação de professores, para que a gente tenha um professor capaz de estar nessa escola de tempo integral, um professor capaz de acompanhar o trabalho da comunidade, um professor capaz de estar inserido na comunidade. E aí a gente precisa ter tudo isso para poder ter uma escola com justiça e paz. Mas essa escola está ligada a uma sociedade. Se a sociedade é violenta, a escola não vai estar fora deste modelo de violência. Nosso primeiro desafio é compreender o contexto da família hoje, né? Nós temos uma família onde a maioria hoje no Brasil são mães solo, mães que cuidam sozinhas das suas crianças, dos seus pais, das pessoas mais velhas. E essa mãe, além do cuidado na casa em si, ela precisa trabalhar para o sustento. Por isso que a gente lutou tanto para ter um auxílio emergencial diferenciado para as mães solo, porque exatamente elas são responsáveis pela família e pelo seu sustento também. Então, se essa mãe precisa sair de casa para sustentar essa família, essa criança e essa pessoa idosa fica com quem? Então, nós vamos precisar de ter política para as crianças e política para os idosos. Se eu não tenho isso, eu tenho que ter, além disso, eu tenho que ter uma escola que a criança possa ficar em tempo integral. Mas para isso, o que é uma escola para gente de tempo integral com qualidade? Onde ela também possa ter lá o espaço do lazer, o espaço da cultura e o espaço da aprendizagem do português, da matemática, da história, da geografia. Mas para isso precisa ter um quadro de especialistas, né, junto com os professores. Então eu tenho o professor de matemática, de história e geografia, mas eu preciso do psicólogo, eu preciso da assistente social, eu preciso do terapeuta ocupacional, eu preciso do fisioterapeuta, do profissional de educação física, o atendimento odontológico e médico. Então, a rede de apoio, que seriam, no caso, né, os espaços postos de saúde, eles têm que estar em sintonia com o espaço da escola. E aí, esse professor, o tempo dele de se dedicar a esse espaço da escola, que é o tempo que ele deve ter para a sala de aula, o tempo para se qualificar e o tempo para atender esse aluno para além dos seus processos de aprendizagem, de ler, escrever e contar e ter uma profissão. Então, assim, essa escola onde a criança tem o prazer de ir e possa voltar com segurança para sua casa e conviver com a sua família. Então, se a gente não tiver essa rede
não vai funcionar. E foi isso exatamente que faltou no nosso país nos últimos anos e que foi incentivado pelo governo Bolsonaro, que foi exatamente de retirar qualquer possibilidade. Não sei se você lembra, Tolov, mas o tempo todo os professores eram atingidos, era alvo de provocação, de enfraquecimento da atitude dos professores. Olha, muitas crianças do Brasil só têm a escola, só pode contar com a escola, só pode contar com o seu professor. Não é à toa que aí eu volto a Paulo Freire. Paulo Freire sempre dizia, nós não somos só professores, nós somos educadores. Porque muitas dessas crianças aprendem muitas coisas na sua vida porque contam com o seu professor. Então, o que é que o antigo presidente fez? Ele quis enfraquecer esse potencial do professor. Enfraquecido esse potencial, você lembra muito bem, que alunos filmando a gente, outros pais filmando os professores, dizendo que os professores estavam ensinando as crianças a fazer sexo, as crianças a se tornarem independentes, quer dizer, criando todo um clima de animosidade e de fragilidade, dizendo que a escola não era importante. E aí depois, agora, ele vem, né, com essa situação de violência, porque ele pega quem? As crianças e adolescentes. Se elas não têm a mãe em casa, se eles não têm um apoio em casa, e se eles perderem esse contato importante com a escola, essas crianças e esses adolescentes estão jogados para quem? Estão jogados para uma internet e uma rede social que qualquer um chega e fala o que quiser e leva essas crianças à atitude que elas nem sabem o que estão podendo fazer e as dimensões disso, porque elas ainda não são responsáveis pelas suas vidas. Na medida em que eu digo assim, que estar na escola é o direito de todo, que a promessa de uma sociedade livre, né, liberal, a promessa é essa, e essa educação, essa escola, essa instituição não chega para todos, aí ela falha, né? E a criança e o adolescente, o jovem, percebe isso. Ele percebe que ele estuda numa escola que é diferente de outros. E ele chega num momento em que ele é expulso da escola. Olha a nossa população LGBT. Muito cedo sai da escola. Está fora. A maioria da população LGBT consegue terminar somente o ensino fundamental. Não consegue chegar ao ensino médio. Não consegue entrar na universidade. Consequentemente, não podem ser professores, não podem ser profissionais de outras áreas. Quando a gente vê uma pessoa LGBT sendo professor universitário ou fazendo mestrado ou doutorado, a gente bate palma. Entrar na política, a gente bate palma. Não é à toa que nós só temos duas mulheres trans hoje, deputadas federais no Brasil. A primeira vez da história do Brasil, estamos em 2023, né? Então, só para a gente assim, compreender como essa política de exclusão, ela é uma política que sempre vai para quem? Para a classe trabalhadora, para os mais pobres, para os periféricos, para as pessoas que estão no campo. Então, assim, é uma política deliberada, ela não é assim, uma falha da política, é uma intenção dessa política, de ter uma escola pequena, uma escola somente para preparar para o mercado de trabalho, nem para o mundo do trabalho, porque preparar para o mundo do trabalho é como um espaço como esse, eu sou capaz de criar. Para o mercado de trabalho, eu vou dar um curso de pintor, um curso de camareira, porque ela vai trabalhar naquele hotel, vai trabalhar na construção civil. Quer dizer, define a vida dos jovens antes deles saberem o que é que eles querem para a vida deles. E isso para os filhos da classe trabalhadora. Para os filhos dos ricos já está tudo acertado. Todo mundo vai para a universidade, vai para onde quiser, porque seus pais podem e podem pagar. Então, a falta do financiamento é essencial. Não é à toa. Qual foi os problemas da educação que você está dizendo, que não tem recurso para os nossos projetos de extensão? Porque lá atrás, lá no governo Temer, teve o congelamento dos recursos da educação e da saúde. A PEC do teto dos gastos, a PEC 95, né, que congelou por 20 anos o recurso da educação e da saúde. Então, nós entramos num período de pandemia com os recursos da educação e da saúde congelados. O que a gente esperava? Que o governo derrubasse essa PEC, né, para poder ter recursos para comprar vacina, para comprar comida, para poder manter o financiamento da universidade. Não, ele foi agravar. Além de congelar, ele cortou. Então, hoje, a gente fica perguntando como é que a gente está se mantendo na educação básica e especialmente na educação superior. E a extensão? Por que a extensão é importante? Porque nós estamos aqui na comunidade, nós somos professores universitários nessa comunidade. Se não existisse extensão, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos somente lá no prédio da UCA, no Pimenta, dando aula nas nossas salas de aula. Estou explicando isso porque quem está nos escutando entendeu
que é que o professor e na universidade a gente faz? A gente faz atividades de sala de aula com os alunos da graduação, a gente faz projetos de extensão para a comunidade e a gente faz pesquisa para descobrir o potencial de toda a sociedade. Mas isso é perigoso para quem está comandando o país. Por que é perigoso? Porque a gente vai estar formando uma juventude criativa, capaz de reagir e de reivindicar seus direitos. E aí quem está lá em cima não quer que essa população reivindique seus direitos e possa construir uma sociedade igual, uma sociedade livre, uma sociedade com justiça. Como a gente está numa atividade, numa rádio assim construída pela juventude, eu queria dizer para que quando vocês tiverem a oportunidade, que vocês escutem uma música maravilhosa da cantora negra e também de Brasília, Ellen Olera. E aí ela tem uma música intitulada Zumbi, né? E essa música, né, a Ellen Olera, ela foi aluna universitária de programas de bolsa, né, ela foi cotista, assim como a Bia Ferreira, ela também faz usa a música como um momento de libertação, principalmente da população negra no Brasil, que é a maioria nesse país, e ela diz assim, que em um determinado momento da nossa história, um homem branco sentado na sua varanda, via mãos negras cultivando a sua plantação. E vai chegar um dia que Zumbi vai chegar, e quando Zumbi chegar, toda a sociedade vai se transformar. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente luta, é por isso que nós estamos aqui hoje fazendo resistência, né? Então, esse é o recado. Essa entrevista com Zuleide Queiroz foi conduzida em abril de 2023 em Crato, Ceará, e foi concedida à Rádio Literária Carrapato. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Maestra.